capítulo 3, do 14 em diante, diz assim: por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse, glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Podeis assentar-se aí, em nome de Jesus. Graças a Deus. Bendito seja Deus. Queridos, hoje eu quero falar com vocês a respeito de uma coisa que é muito importante, é falar sobre a questão da igreja, né? Como eu falei no início, quando peguei o microfone, o ano mudou, já estamos no dia 19, então já estamos, 20? Não, é 19, né? 19, e esse dia 19 já é a segunda quinzena de janeiro, gente. Segunda quinzena, já estamos chegando em fevereiro, queridos. Então, olha para o vizinho e fala assim: o tempo passa, o tempo voa. E a poupança Bamerindos não te esperou, ninguém te espera, nada te espera. Irmãos, nada te espera. Se você não se levantar e falar assim, é a hora, está na hora, entendeu? Tipo aquela cantora que cantava, está na hora. Então, está na hora, irmão, de você se levantar, de você fazer aquilo que Deus espera que você vai fazer esse ano de 2025. Deus tem algo muito grande e especial para fazer na sua vida e através da sua vida. E se você crê nisso daí, já se manifesta aí, glorificando a Deus, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então, queridos, nós precisamos correr para que o Senhor possa nos ajudar. Deus ajuda a quem cedo madruga. É verdade, irmãos, nós não podemos pensar que as coisas vão acontecer assim, milagrosamente, se nós não tivermos uma participação ativa em todas as coisas. Agora, o que é que o Senhor ministrou no meu coração? Que a igreja é um propósito de Deus, já desde antes da fundação do mundo. Antes de Deus fundar o mundo, Deus já pensava na sua Santa Grey, Deus já pensava na igreja, Deus já projetava, queridos, um povo que ia ser o povo que ia mostrar para a humanidade quem é Deus. A gente precisa colocar isso dentro do nosso coração, na nossa alma, no nosso espírito, que Deus, Ele quer usar a nossa vida para que toda a humanidade conheça o seu poder. Aleluia! Nós somos, irmãos, agentes de Deus nessa terra para comunicar a sua grandeza. Deus quer comunicar a sua grandeza. Então, eu peguei aqui algumas coisas que eu anotei, eu pensei que tinha atualizado ali, mas não atualizou. Então, eu vou buscar aqui, que aqui vai dar mais certo, né? Que foi aqui que eu fiz. Então,
é importante a gente abrir o coração para essas verdades da palavra, que são verdades onde nós, colocando os nossos olhos aqui nessa passagem, a gente percebe que aqui em Efésios, Deus começa a revelar coisas sobre a igreja. Deus começa a revelar coisas que os efésios precisavam entender, que o mundo estava de olho neles. E eu quero que vocês entendam também que aqui nesse lugar, Vila das Mercês está de olho na IPA. Vila Moraes está de olho na IPA. Vila Brasilina está de olho na nossa igreja, irmãos. Clímax, Botucatu, todo mundo, na verdade, que passa aqui na frente, fica olhando aí. A Pepinha, que trabalha do outro lado, ela mora do outro lado e trabalha ali, ela tem uma manicure, tem um salãozinho ali de manicure, cabeleireira e tudo mais. Ela fica de lá e ela percebe que pessoas passam aqui na frente, param aí e ficam lendo as nossas informações que estão aí. Tem gente que pega o celular, segundo a Pepinha, e eu já vi também nas câmeras. Às vezes eu ponho na câmera para ver como é que tá as coisas aí, e eu já vi mesmo pessoas que param e ficam tirando foto da nossa fachada aí, dessa frase que tem ali, volta para casa, filho. Tem pessoas que estão tirando foto, eles estão de olho no que nós estamos fazendo aqui dentro. As pessoas estão olhando para a IPA, irmãos, para a nossa igreja. Mas eles não estão só olhando, eles querem saber quem é esse povo. Quem são essas pessoas que se reúnem aí todos os domingos pela manhã? De sexta-feira à noite, quem são? O que eles vieram fazer aqui nessa vila? O que eles têm para nos oferecer? Como que eles vão ser úteis aqui para nós? Por que eles vieram invadir aqui? Estavam quietos lá no Parque Bristol, o que é que os trouxe para cá? Quantos estão comigo e estão entendendo? E aí, mamá? O que eu vou responder? A pergunta está no ar. Qual é a resposta que eu, irmãos, posso dar para essas pessoas que estão ávidas em saber o que é que nós viemos fazer aqui? Será que o propósito da IPA é só nos reunir aqui mais um ano, porque nós ficamos 24 inteiro aqui? Será que vai ser mais um ano a gente reunir aqui todos os domingos e tal, ir para casa e a vila continuar sendo a vila? Hello! Ou será que nós podemos impactar a Vila das Mercês, nós podemos impactar esse lugar aqui que o Senhor nos plantou? Meu irmão, pergunta para o teu vizinho, fala assim, qual que é a resposta que você tem para ele? Pergunta aí para ele. Aleluia! Aleluia! Então, eu queria voltar só um pouquinho, você pode me acompanhar aí, Kleiner, no capítulo 3 mesmo, nós vamos voltar só um pouquinho, eu li a partir do versículo 14, mas eu vou pegar aqui o contexto do que está inserido, né, o 14, então o versículo 8, a mim, o mínimo, ou seja, o menor, o mais pequenininho de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Aleluia! A mim, o menor de todos. Paulo está dizendo, eu não sou nada, eu sou o menor, eu sou pequenininho, mas a mim me foi dada uma missão. Olha para o teu vizinho, fala assim, olha, ainda que você se sinta o menor, fala para ele aí, ainda que você se sinta um fiasco, querido, Deus tem uma missão para você aqui nessa igreja, e se você está entendendo e está recebendo, se manifesta aí, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Bendito seja Deus.
Então, irmãos, se o Paulo está aí, se ele puder vir aqui me acompanhar, me ajuda bastante. Eu fico muito agradecido se ele puder vir aqui. Louvado seja Deus. Então, irmãos, é importante a gente saber, agora olha só, o que é que ele queria, através dessas coisas que Paulo ia fazer. Olha o versículo 9, que coisa linda, irmãos. E demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou. Existe um mistério. Irmãos, o mundo estava caminhando de uma forma que ninguém estava tendo nenhuma esperança. Para todos era um mistério. O amanhã era incompreensível. O amanhã era algo inalcançável. O amanhã era algo que ninguém tinha uma certeza. As pessoas não tinham certeza do amanhã, do futuro. Quem está comigo e está entendendo? As pessoas não tinham essa certeza, mas hoje nós temos uma certeza: o meu futuro está garantido. Eu brinquei aqui, falei assim, que essa criança, o pequeno Luca, é o único garantido, mas teve gente que falou, nada disso, eu também já estou salvo. Aleluia. Quem foi uma dessas pessoas que disse, não, eu já sei da minha salvação, eu já tenho certeza? Aleluia, louvado seja Deus, porque hoje, irmãos, através do mistério de Deus, na pessoa de Jesus Cristo, nós temos essa convicção também, de que se Jesus voltar hoje, agora, nós vamos para um lugar lindo, maravilhoso, que Ele já foi preparar. E se você está entendendo isso daí, meu querido, glória a Deus, se manifesta aí. Então, irmãos, a igreja é o plano de Deus para a salvação da humanidade. É a humanidade que não tinha um destino, a humanidade que não tinha uma certeza, que não tinha um futuro, que eles não sabiam o que poderia acontecer. Na verdade, irmãos, a gente vê isso no próprio Evangelho. Tinha uma seita judaica, eram os saduceus. A Bíblia fala de pelo menos 3 seitas da época de Jesus, contemporâneo, né, ao Senhor Jesus, que eram os essênios, os fariseus e os saduceus. Esses saduceus, um dia eles expressaram publicamente, e a gente vê o relato disso na Bíblia, quando eles estão ali questionando e tentando pegar Jesus, que falava sobre a ressurreição. Jesus pregava sobre a ressurreição. Jesus falava, olha, os mortos vão ressuscitar, e aqueles que ressuscitarem vão morar lá na glória, vão habitar as mansões celestiais. Não com essas palavras, mas Jesus nas entrelinhas deixava claro que Ele veio para salvar a humanidade, para pegar todas aquelas pessoas que criam nele e levar para um lugar maravilhoso. Aleluia. E que inclusive aqueles que tivessem até mesmo morrido, que iam passar pela ressurreição e iam habitar o céu. Então os saduceus, querendo pegar Jesus, eles empurraram Jesus contra a parede, fazendo uma pergunta assim. Eles disseram, olha, uma certa mulher casou-se e não tendo filhos, o marido dela morreu, mas ela não tendo filhos, ela se casou, como está escrito na lei que precisava ser feito, ela se casou com o irmão daquele que faleceu, para que agora ela tivesse filho, e o primeiro filho que tem desse tipo de casamento, vai ser considerado não filho daquele marido, e sim daquele primeiro que morreu, para honrar a memória dele, para que ele tenha uma descendência. Quantos estão entendendo isso daí? No conceito judaico daquela época, era assim que tinha que acontecer, e isso está na Bíblia mesmo, é um conceito. Aí os saduceus falaram, então vamos supor que uma mulher casa, ela não tem filho, o marido morre, aí ela vai casar com o cunhado,
para que o primeiro filho seja do marido. Mas o cunhado também morreu. Aí ela casou com o outro cunhado. E esse outro cunhado também morreu. E aí ela casou com o outro cunhado. Mulher mal assombrada, né? Sim ou não? Jesus amado, cruz credo. E aí ela casou com 7. Eles terminam a historinha dizendo assim: e ela casou com 7. Agora o senhor está aí falando de ressurreição. Quando ressuscitar para ir para esse lugar que o senhor está falando que existe, vai chegar lá, de quem ela vai ser mulher, se ela casou com 7? De quem que ela vai ser mulher? Com isso eles queriam, sabe o que? Desacreditar o conceito da ressurreição. Queria dizer, esse conceito é falho, esse conceito não está certo. Deus não é maluco de fazer um negócio desse, para depois criar uma baita de uma confusão. Agora eu tenho uma mulher com 7 maridos, e eles querendo pegar Jesus nesse daí. Sabe por que eles queriam pegar Jesus? Porque eles não entendiam o futuro, irmãos. Eles não entendiam, o mundo estava perdido sem o entendimento do que é que vai acontecer após a morte, do que é que vai acontecer na eternidade. Eles não sabiam, eles não tinham esse discernimento, eles não tinham essa revelação. Mas veio Jesus para deixar tudo claro. E Jesus deixou claro dizendo assim: errais por não conhecer as Escrituras. Porque lá na eternidade não se casam e nem se dão em casamento. O casamento é até que a morte os separe. A morte, aconteceu a morte, irmão, acabou esse conceito de casamento, agora esquece. Agora você vai para um novo modo de vida, onde você não vai mais precisar se casar. O casamento, queridos, ele tem coisas muito boas no casamento, mas para o tempo que a gente vive nessa terra. O casamento é bom para a gente ter uma companhia. O casamento é bom para a gente ter carinho e fazer carinho, dar carinho para alguém. Tem a parte sexual, que o ser humano, né, vestido dessa carne, ele é sexualizado, então ele precisa, é uma coisa orgânica, precisa do sexo. O homem que não faz sexo, ele tem alguns problemas graves, e a mulher então nem se fala. Sabiam disso, sim ou não? A primeira paciente de Freud, quando ele desenvolve o conceito da psicanálise, era uma mulher que era tida como uma mulher histérica, histeria. Eles falavam que ela era louca, maluca, e foi passar pelo Freud, e o Freud descobriu que todo aquele negócio que ela manifestava é porque ela não tinha sexo. Quantos estão comigo e estão entendendo? Por isso que tem um conceito aí, essa mulher é mal amada. Já ouviram falar disso, não? Essa mulher é mal amada. Então, os hormônios, a mulher fica à flor da pele e se torna até agressiva, histérica. Então essa parte sexual é para o contexto da terra, mas depois que você deixa essa carne que precisa dessas coisas, e você vai para um novo lugar com o corpo glorificado, então já não é mais necessário essas coisas. Quantos estão comigo e estão entendendo? É um novo tempo, é uma nova forma de viver. E as pessoas não sabiam disso, mas Jesus então, ele trouxe a compreensão. Enquanto estiver nessa terra, é desse jeito. Depois dessa terra, não se casarão mais e nem se darão em casamento.
Então eles não sabiam desse futuro, e é por isso que erravam. E agora aqui, irmãos, nós estamos vendo então que o mundo estava perdido, sem saber o amanhã, sem saber o que acontece daqui para frente. E agora? E é por isso que Deus então colocou a igreja na terra como uma agência para trazer a compreensão das coisas espirituais. A igreja é a organização nessa terra e o organismo ao mesmo tempo. É uma organização porque precisa de CNPJ, porque precisa de pagar contas, de pagar luz, de tudo. Então se torna uma organização, mas ao mesmo tempo é um organismo vivo, que se move. É um organismo, irmãos, que tem uma multiforme graça, que se manifesta de formas diferentes. A gente vai ver a igreja com pessoas que são pentecostais até o tutano, que sobe parede, cospe fogo e tal, mas nós vamos ver outros que são um pouco mais assim, comedidos, são mais parados assim e tal. A nossa igreja, eu acredito que ela consegue ter assim um equilíbrio. Nós somos uma igreja equilibrada, mas tudo isso faz parte da multiforme graça de Deus. Eu vou até ler aqui mais um versículo, vamos colocar lá, verso de número 10, olha só: para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Então a igreja é o que, irmãos? É a multiforme sabedoria. Não tem uma forma. A igreja não pode estar, irmãos, presa num estatuto. A igreja não pode estar presa num regimento interno. Quem coloca a igreja do Senhor presa num RI, num regimento interno, irmão, é porque não conhece o poder de Deus. Deus está salvando pessoas agora, irmãos, sabe aonde? Na Cracolândia, aleluia. Tem gente dentro da Cracolândia lá, não com terno, não com gravata, porque se entrar lá desse jeito vai ser ignorado. Mas tem gente malucão lá dentro, lá do... Irmãos, eu fui salvo, sabe como, irmã Maria Bispo? Sabe quem me pregou para mim? Sabe quem que Deus usou para me alcançar com o poder de Deus? Foi um bêbado, dentro de um bar. E aí isso é multiforme sabedoria, isso é multiforme graça. Apóstolo, onde você quer chegar com essa pregação? Eu quero chegar com essa pregação em que você não precisa ficar procurando um estereótipo, você não precisa ficar procurando um formato, você só precisa dizer: eis-me aqui, Senhor, usa a minha vida, eu sou a igreja. Não se prenda, irmãos, a falar, tipo de fala. Eu canso de falar isso aqui, irmão. Se você quer ser usado pelo Espírito Santo, queridos, fale do jeito que você é. Seja você, só isso. Simples assim, seja você. Para de enfeitar o pavão, irmão. Você quer alcançar alguém, fala o português que ele vai entender. Nós passamos por várias atualizações na língua portuguesa. Então eu não vou pregar lá, Jesus, o unigênito de Deus. A pessoa vai falar: pera lá, unigênito? Então, você quer gastar o seu conhecimento? Gasta na faculdade teológica. Vai num seminário, num congresso, numa palestra, e você gasta lá. Mas para você ganhar o teu vizinho, fala assim: o único filho de Deus. É a mesma coisa de falar o unigênito. Agora, para que você quer aparecer? Para quem não precisa de saber essas coisas. Você só precisa, ele só quer entender que Deus ama a vida dele, que Deus tem um propósito na vida dele. Então, esse é o papel da igreja, irmãos, é descomplicar. Descomplica. Até a prefeitura de São Paulo sabe mais do que muitos crentes. Eles têm um negócio ali que chama Descomplica São Paulo. Quem já foi lá no Descomplica? Então, descomplica, irmão.
fala: Jesus te ama e eu também. Vamos pregar o Evangelho. Aleluia. O propósito então da igreja, irmãos, é revelar a Jesus Cristo, a sabedoria de Deus, a multiforme sabedoria de Deus, para que ela seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos colocar aqui o versículo 11, querido. Segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. 12. No qual temos ousadia. No qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Então, nós temos acesso, irmãos, pela nossa confiança. Eu consigo acessar as coisas de Deus por essa confiança. Eu preciso entender, você precisa entender, a igreja precisa entender que você tem acesso. Em Jesus você tem acesso a todas as grandezas de Deus, a multiforme graça de Deus. Você tem acesso. Você pode acessar o mundo espiritual e ser usado por Deus para falar com alguém. Tem alguém esperando por você, irmão. Irmão, alguém está te esperando. Louvado seja Deus. É tolice a gente pensar que é obra do apóstolo, do pastor, do diácono, do evangelista. Não. Isso é a nossa obra, é a obra da igreja. Você tem acesso a essa multiforme graça. É multiforme, seja do seu jeito, não precisa ficar olhando para mim, como é que eu faço. Ontem eu estava brincando lá em casa, passou um casal, ficou conosco lá em casa, a gente dando um aconselhamento e tal, e acabei entrando numa brincadeira lá. Minha esposa não gosta que eu brinco, mas eu brinco. Aí eu estava fazendo assim, né? E falando assim. Você sabe quem faz isso? O Bispo Macedo. Meus amigos, minhas amigas. Ele tem um problema na mão dele, né? Aí sabe o que acontece, irmãos? O jeito dele falar, né? Meus amigos, minhas amigas. E ele pega o microfone, porque como tem um problema na mão, então ele faz assim, ó, o microfone. Aí, se você for numa igreja universal, em qualquer parte do mundo, o pastor vai fazer assim: meus amigos, minhas amigas. E quem ouve, você já percebeu isso, sim ou não? Eles chegam ao exagero de fazer assim com a mão também. Isso para mim já é um exagero. E não é isso, irmão. Não é isso. Nós precisamos sim imitar o nosso líder, porque Paulo fala: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Nós precisamos, mas não é para fazer mímica, irmão. Não é para fazer, não chega a ser isso daí. Seja você mesmo. Imite o seu líder na forma que ele se dirige a Deus, no seu trato com Deus, na sua dedicação às coisas de Deus. É nisso que nós temos que imitar os nossos líderes, é nisso que nós temos que nos espelhar, na devoção dele, na dedicação dele. Louvado seja Deus. Mas nós temos que ser nós mesmos, irmãos. Seja você, é na multiforme graça que Deus vai te usar. É do seu jeitinho que Deus vai usar a sua vida. Se você quiser fazer tudo que eu faço aqui, você vai precisar de mais de 30 anos para você fazer o que eu faço. E você não vai ter esse tempo, porque Jesus está voltando. Vocês estão entendendo ou não? Para eu ser o que eu sou hoje dentro da igreja, eu levei mais de 30 anos para ser. Então,
Se você quiser, eu vou ser igual ao apóstolo, então você vai precisar de mais 30 anos, filho. Aí Jesus já voltou, ou você já passou dessa para melhor. Hello! Então, está na hora de você falar assim: é desse jeitinho que Deus vai usar a minha vida. Aleluia! Louvado seja Deus! É do jeito que eu sou. Bendito seja Deus. Eu vou pedir agora para o irmão colocar aqui o versículo 13. Portanto vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura. Então veja só, aqui agora, isso aqui é a segunda parte mais importante do texto. O amor de Deus, irmãos, ele não é um amor linear. Vocês estão entendendo? Se o amor de Deus fosse um amor linear, João, nós estaremos perdidos. Porque um dia pegaram uma mulher no flagrante do adultério e levaram diante de Jesus. E se o amor de Deus fosse linear, fosse assim, escalonado, levado ao pé da letra, numa sequência, o que seria o óbvio fazer com aquela mulher que foi pega no flagrante do adultério e foi colocada diante de Jesus? O que era necessário fazer com aquela mulher? Apedrejar. Então o amor de Deus, ele não é assim linear, como a lei é linear. O amor de Deus, graças a Deus, aleluia, ele está revelado aqui nesse versículo aqui, para que segundo as riquezas da sua glória vos concedas que sejais corroborados, no versículo 17, né? Agora, para que Cristo habite pela vossa fé no vosso coração, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, podeis perfeitamente compreender com todos os santos qual seja o quê? A largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Isso são as dimensões do amor de Deus. Não é reto. Ele tem 4 dimensões. A dimensão é a largura, é o comprimento, é a altura e é a profundidade. Por isso que Jesus, quando olhou, ele não viu assim no linear. A profundidade do amor dele foi muito maior, para ele dizer: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Louvado seja Deus. Irmãos, é sério, queridos. Se eu fosse olhar pelo linear na igreja, quantas pessoas chegam em mim e falam assim: apóstolo, fulano fez isso. Eu falo: vamos amar o fulano. Apóstolo, Beltrana fez aquilo, vamos pôr de banco. Querido, se pôr de banco, irmão, vai adiantar em quê? Vai só expor a pessoa. Vamos amar, vamos levantar a irmã, vamos fazer ela vir com a gente, traz ela para perto. Apóstolo, mas fulano não está vindo. Então vamos lá, se ele não vem aqui, nós vamos lá. Se Maomé não vê a montanha vai a Maomé, filho. Vamos lá, vamos buscar. Aleluia.
Se eu fosse agir pelo linear, não, então se não veio, então está excluído do hall de membros. Não é isso a igreja, irmão. A igreja, ela tem profundidade. O amor que tem que estar dentro do nosso coração tem que ser o amor de Deus, que não é linear, é um amor quadridimensional. Tem 4 dimensões: largura, comprimento, altura e profundidade. Louvado seja Deus. E para a gente passar para o final, verso 19: e conhecer o amor de Cristo. Aleluia. Como conhecer uma coisa que excede o entendimento? Como conhecer algo que excede o conhecimento, o entendimento? Não tem como, se esse Cristo não habitar em você. Se esse Cristo não fizer parte da sua vida, não tem como você compreender as coisas que ele fazia. Por isso que os caras lá ficavam malucos com Jesus. Como é que pode ele comer com os publicanos, com os cobradores de impostos? Como pode? Ele não está vendo que essa mulher que está beijando os pés dele, ela é uma prostituta? Como pode ele deixar uma prostituta pegar nele e beijar ele? Como pode? Irmãos, nunca você vai entender esse tipo de amor se esse Cristo não habitar em você. Se esse Cristo não habitar em nós, irmãos, nós jamais vamos compreender as pessoas que às vezes vêm para a igreja, aceitam Jesus, aí tem uma escorregada na maionese e vai lá dar umas bicadas. Hello? É um maldito, que o inferno se abra para ele, lançai-o nas profundezas do Hades, onde haverá choro e ranger de dentes. Hello? Quantos estão comigo e estão entendendo, irmãos? Olha para o teu vizinho, diga assim para ele: nós vamos mudar essa história. Vila das Mercês está, irmãos, precisando de nós. Irmãos, olha, nós temos recebido pessoas aqui na igreja. A nossa igreja tem sido uma igreja que nós estamos ganhando pessoas. Nós vamos batizar, esse ano que passou a gente batizou um bocado de gente aí. Esse ano no mínimo eu já coloquei como alvo, como meta, batizar no mínimo 60 pessoas. Aleluia, glória a Deus. Então nós vamos ganhar muitas almas. Mas nós temos recebido muitas pessoas oriundas de outras igrejas, estão chegando aí. E sabe qual tem sido a conversa de praticamente todos aqueles que estão chegando? Estou ferido, estou machucado, fui maltratado na outra igreja, me apedrejaram, me caluniaram, não me amaram. Essa tem sido a demanda, tem sido a devolutiva dessas pessoas. Eu pergunto, né? Por quê? Porque lá é diferente daqui. Então olha para o teu vizinho e fala: você é a IPA, uma família para pertencer. Unidos, irmãos, nós formamos essa igreja, uma família. Esse é o nosso slogan. A IPA não é uma igreja para se frequentar, a IPA é uma família para se pertencer. Aleluia, louvado seja Deus.
Bendito seja Deus. Aí é uma família para se pertencer. E numa família, irmãos, às vezes tem uns arranca-rabo, não tem não? Sim ou não? Mas e aí, deixa de ser irmão porque pisou na bola? Você não é mais meu irmão. É só fazer o teste de DNA, filho. Tá lá, é irmão sim. Não é mais meu filho. É filho sim, não deixa de ser filho. Pode ter todos os problemas, pode ter todas as dificuldades, mas continua sendo filho. Continua sendo pai, continua sendo mãe, continua sendo irmão, continua sendo tio, sobrinho, neto, continua sendo uma família, onde Deus quer se manifestar e manifestar a sua multiforme graça. É só aí que você vai poder compreender, só assim que você vai compreender o que não é compreendido, o amor de Deus. Então, o último versículo que eu vou ler, que é o 18, continuando, não, o 19, né? E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais, o que, gente? Da plenitude de Deus. Aleluia. Quando eu tiver esse amor dentro de mim, que não vai no linear, é um amor de largura, comprimento, altura, profundidade. Irmão, é para todos os lados o amor de Deus. É na largura, é no comprimento, é na altura, é na profundidade. Ou seja, por todos os lados, é um amor que, irmão, vai dar certo. É o amor que dá certo, é esse tipo de amor. Quando você tiver isso aí dentro de você, então, você vai estar cheio da plenitude de Deus. Aí Deus vai estar pleno dentro de você. O que é estar cheio da plenitude? É ter Deus assim, vazando pelos poros. Você vai transpirar a unção do Espírito Santo de Deus. Você vai suar. Você já viu um morenão que tem, ele pega uns lencinhos, e aí ele passa o lencinho assim, sim ou não? Ele transpira, aí ele dá o lencinho, parece que as pessoas levam o lencinho, vai lá e até cura o enfermo, irmão. Olha para o teu vizinho e fala: você vai transpirar a unção de Deus na sua vida, porque você vai estar na plenitude, você vai ter Deus plenamente dentro de você. E se você está entendendo isso aí, meu irmão, louvado seja Deus. Aleluia. Eu queria que você ficasse em pé, mas o Kleiner vai projetar ali para a gente encerrar com esse último versículo aqui, que não dá, irmão, para não falar desses dois últimos versículos, para que a gente possa ser a igreja verdadeira. Ah, mas eu não sei fazer, apóstolo, sinto muito, mas eu não consigo, eu sou tímido, eu não consigo ser isso aí que o Senhor quer que eu seja. Nós vamos começar uma campanha aqui. Escute, nós vamos começar uma campanha que não vai ser dentro da igreja, é uma campanha fora da igreja, e todos vocês vão participar dessa campanha, porque Deus nos trouxe essa missão, Deus nos deu essa revelação, e nós vamos ser usados por Deus, irmãos. Deus vai nos usar poderosamente. Esse ano 2025, ninguém vai ficar nesse banco. Ninguém, mas ninguém. Está proibido, irmão. Todos nós vamos nos envolver. É o chamado para a igreja, filho. É o chamado para a igreja. Todos vocês vão se envolver nesse chamado. De uma forma ou de outra. Depois eu vou anunciar. Eu vou ministrar, vocês vão entender, vocês vão ver que lindo o que Deus está querendo. Mas olha só o que está escrito lá. Ah, eu não sei, eu não sirvo para isso. É você que pensa. Você que pensa que você não sabe, que você não presta para isso.
Mas olha só, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Além do que você está pedindo, o que você está pensando, Ele é poderoso para fazer infinitamente, irmão. Ele vai usar você, irmão. Esse que o texto está querendo dizer assim, ó. Você não sabe, mas Ele é poderoso para fazer muito mais além daquilo que você pode pensar. Deus vai te usar. Ele usou a mula, queridos. Eu não estou aqui para te comparar com mula, não. Só quero que você entenda que Ele usou uma mula. Se Ele usou uma mula, Ele é poderoso para fazer muito mais abundantemente além. Ele vai fazer. Através de você, pessoas vão herdar a salvação. Através da sua vida, pessoas vão conhecer a Deus, vão se render ao Senhor Jesus. E você vai, queridos, cada alma que você ganhar, cada pessoa que você conquistar por reino de Deus, lá no céu, tem uma equipe de anjos lá, que eles são ourives. Quem sabe o que é ourives? Ourives é aquele que faz aliança, faz anel. Então eles trabalham com ouro e tal, com pedras preciosas. Tem uma equipe de anjos lá que já está fazendo uma coroa. Inclusive tem os anjos passando aqui, já está medindo a circunferência aí da sua cabeça aí, ó. Está pegando já a medida. Está pondo um molde assim para fazer, sabe o que? Uma coroa. Deus vai te entregar uma coroa. Lá na eternidade você vai ter uma coroa. Agora essa coroa é para todo aquele que for para a glória. Todo mundo que vai para lá já tem uma coroa. Sim ou não? Só que a diferença é que vai ter uma coroa lisa, igual essa aliança aqui, ó. É lisa, ó, não tem, só tem a aliança. Mas tem outros que vai ter, como esse anel aqui, ó, vai ter pedras preciosas coladas aqui. Vocês estão vendo, sim ou não? Dá uma olhada para o teu vizinho, fala assim, qual que você prefere? Cada alma, e você vai para o céu assim, se você for o crente do banco, você só vai ter isso aqui. Agora, se você for o crente que vai fazer a campanha comigo e vai ganhar muitas almas para Jesus em 2025, o anjo vai começar a colocar as pedras preciosas na sua coroa. Você vai começar a sua coroa vai ser cravejada de diamantes, de diademas. Sabe o que significa diadema? É aquela cidade vizinha nossa aqui, são diamantes, e Deus vai colocar diademas na sua coroa. Aleluia! Se você já está entendendo e recebendo, glória a Deus. Eu quero orar com você. Você quer receber dessa oração, querido? Então põe a mão assim no seu peito e fala com Deus. Fala, Senhor, eu quero conhecer esse amor profundo. Eu quero conhecer esse amor tão alto, o comprimento, a largura desse amor. Eu quero conhecer, para que eu possa viver na plenitude de Deus, para que a plenitude de Deus possa invadir a minha vida. Senhor, nós precisamos desse amor. Revela esse amor ao teu filho hoje, Pai. Ministra esse amor ao teu servo hoje, Pai, em nome de Jesus, para que ele possa ser, Pai, ó Deus, como o Senhor é, amar sem distinção aqueles que nos magoam, aqueles que nos machucam, aqueles que nos traem, que nos abandonam. Senhor, que eles possam ser amados, assim como o Senhor amou incondicionalmente toda a humanidade.
A tua palavra diz que o Senhor amou o mundo de tal maneira que enviou o seu próprio Filho para morrer no Calvário. Pai, então que esse amor, nos encha desse amor, dessa plenitude, Pai, para que possamos também levar esse amor a todos aqueles que cruzarem o nosso caminho, Pai, em nome de Jesus, ainda que sejam pessoas que não façam parte da nossa família, talvez um colega de trabalho, talvez, Senhor, um vizinho que faz barulho a noite toda. Meu Deus, eu não sei, ó Deus, mas o Senhor sabe o que é que o teu filho, a tua filha precisa nessa manhã. Então ministra na vida deles.